Olá, eu me chamo Gabriel, sou um biólogo em formação e tenho medo de aranhas. E nesse primeiro episódio do canal eu resolvi trazer um conteúdo que é muito discutido, que é sobre evolução. Mas afinal, a evolução ela é um caminho linear? Antes de tudo, existem 3 pontos principais que devem ser esclarecidos nesse vídeo sobre evolução, que esses pontos eles são passados de pessoas para pessoas e eles continuam errados, e essa informação vai se perpetuando ao longo das gerações. O primeiro deles é que muitas pessoas falam que o objetivo da evolução era ter chegado no homem, ou seja, aconteceu todo o processo evolutivo, parou no homem e acabou. Esse foi o objetivo da evolução. Não, isso está totalmente errado. A evolução ela ainda acontece e o objetivo não é dela ter chegado no homem. E esse é o segundo ponto. A evolução, o processo evolutivo, ele está constantemente acontecendo e ele acontece nos dias de hoje. Os organismos eles estão passando por modificações todos os dias. Só que essas modificações elas só podem ser visíveis com o passar de centenas, milhares ou milhões de anos. Mas no meio genético, no nosso DNA, por exemplo, ele está acontecendo modificações constantemente. Só que, como eu falei, isso demanda tempo para ser visível na nossa parte interna, na nossa anatomia, por exemplo. Cor do olho, cor do pelo, altura, espessura dos ossos. Então isso vai se modificando com o passar dos milhões e milhares de anos. E o último ponto é que muitas pessoas falam, e isso é muito ruim, é que o organismo ele pode ser mais evoluído que outro. Isso está muito errado. Os organismos eles são mais adaptados aos meios que eles estão inseridos do que outros. Vamos dar um exemplo. Uma minhoca, por exemplo, ela é mais adaptada a viver num ambiente subsolo do que o próprio homem. O homem ele é mais adaptado a viver num ambiente de áreas urbanas do que uma onça. Um tubarão ele é mais adaptado a viver num ambiente marinho do que uma zebra. Então não existe um organismo que ele é mais evoluído que outro. Ele é mais adaptado que o outro ao meio que ele está inserido. Então, esclarecendo esses pontos principais, que a evolução ela não tinha o propósito de chegar no homem, a evolução está constantemente acontecendo e não existe organismo mais evoluído que outro. Existe organismo mais adaptado ao meio que outro. Então agora vamos voltar para o contexto desse vídeo, que é responder essa perguntinha. Então, não sei se vocês já se depararam, mas com os livros de biologia ou de ciências do ensino fundamental, tem uma representação de um macaquinho que ele vai se levantando, então tem um macaquinho, ele vai se levantando e virando no homem. Existe uma representação, eles estão em linha reta, um caminhando atrás do outro, e no momento que a gente se depara com aquela imagem, a gente pensa, nossa, a gente veio do macaco. É o que a imagem está dizendo ali. Então, vamos lá que eu vou esclarecer isso para vocês. A evolução, ela acontece e depende de vários fatores, mas eu vou explicar 3 para vocês. O primeiro, a seleção natural. Acredito que vocês já tenham ouvido falar em seleção natural, Charles Darwin. Então, foi ele que propôs essa teoria de que os organismos, eles vão se modificando, mas eles vão se modificando ao mais adaptado ao ambiente que ele está inserido. Então a seleção natural, ela diz que o organismo mais adaptado ao meio que ele está inserido, ele vai conseguir passar as suas informações genéticas para a prole, ou seja, para a próxima geração. É isso que a seleção natural diz. Então ela vai selecionar o organismo que está mais adaptado ao meio. O segundo fator que está envolvido no processo evolutivo é a migração. A migração, basicamente o nome já diz, né? O animal, o organismo, né? Ele vai migrar de uma região para outra. E o motivo dessa migração pode ser inúmeros. Pode ocorrer uma mudança geológica, uma mudança de temperatura, como por exemplo, pode abrir uma cratera no meio de um vale ou surgir uma montanha, e isso força esses organismos a saírem dessa região. Pode ser também pela falta de água, pela falta de comida ou aumento de predadores. E quando esse organismo ele sai de uma região e vai para outra, ele vai tentar se adaptar a essa nova região. E isso vai modificar esse organismo com o passar das gerações, junto com a seleção natural. E junto com o terceiro fator, que é um fator genético, as mutações. As mutações, para quem não sabe, né, ela é uma alteração do nosso código genético. E uma curiosidade bem interessante, as mutações elas acontecem todo o dia. Nosso DNA ele é danificado todo o dia.
mas existe um sistema de reparo, ainda bem. E esse sistema de reparo, ele repara essas mutações para que o código genético, o nosso DNA, permaneça idêntico e não cause nenhuma anomalia exorbitante que vai ser visto no nosso parte morfológica, no nosso físico. Então o que acontece? No caso, esses reparos, às vezes eles falham e algumas mutações são passadas para a prole, para a próxima geração. E com o passar das gerações, essas mutações elas vão se intensificando ainda, mutações, sofrendo mutações, e isso faz com que o organismo também se modifique ao nível genético e com o passar do tempo, a um nível macroscópico, a um nível morfológico do organismo. Então existem esses três fatores: seleção natural, migração e mutação. Mas claro, existem muitos outros, mas eu vou me atentar só a esses três. Então, voltando para aquele esqueminha daquele macaquinho lá que está se levantando e virando no homem, aquela representação, cada um daqueles é uma espécie. Só que o macaquinho ele não está virando no homem. Pensem comigo. Imagine que essa minha mão, ela é um macaco ancestral, um macaco antigo. Esse macaquinho, ele sofreu uma mutação. Ele começou a perder muito pelo. E ele teve que migrar para ambientes mais quentes, porque as regiões frias ele não estava suportando mais. E com base nesse macaquinho surgiu uma ramificação, igual um galho de uma árvore. E no outro surgiu uma outra mudança. Esse macaco ele teve mais pelos e ele foi para uma região ainda mais fria. Ele conseguia tirar alimentos dessa região ainda mais fria, porque ele conseguia suportar esse frio, porque ele tinha mais pelos que os outros. Então, se vocês pararem para perceber, existia um macaco ancestral e daqui saiu uma linha, um ramo no caso, né? E aqui saiu outro. E é assim que é o processo evolutivo. Ele é igual uma ramificação de vários galhos de uma árvore. Então o que aconteceu com essa representação? Na verdade, aquele macaquinho abaixado, agachado, ele seria o ancestral, entre aspas, né? E dele surgiu vários ramos, vários galhos, que foi surgindo vários outros grupos de primatas. E do outro lado, foi surgindo outros organismos parecidos com primata que foi se modificando nos hominídeos, que são o grupo que nós humanos pertencemos. Nós somos a espécie Homo sapiens, pertencentes ao gênero Homo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existiu outros hominídeos na Terra. O Homo neanderthalis, o Homo erectus, o Homo heidelbergensis. Infelizmente, hoje eles não existem mais. Então, o homem, ele não veio do macaco. Ele descende do mesmo ancestral que o macaco. Se você gostou desse conteúdo de biologia, voltado mais para a linha evolutiva, deixa aqui nos comentários. Se você quer saber de mais outros fatores que estão envolvidos no processo de evolução, como deriva gênica, efeito gargalo, eu posso explicar também, só deixar aqui também nos comentários, e eu posso também fazer um vídeo extenso sobre a teoria da evolução, sobre Charles Darwin. Então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!